Olá, pessoal do MarHubcast, nós estamos aqui com uma nova entrevista. E vocês sabem que aqui no MarHub nós somos uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. E aqui no MarHubcast a gente chama convidados para conversarem sobre o seu processo criativo, o seu bloqueio e desbloqueio, né? E as suas técnicas. Mas hoje a gente tem um convidado super especial e a gente vai falar sobre leitura, um tema muito importante aqui para a gente, que faz um link direto com o nosso projeto do Ma Book Club. E eu quero apresentar para vocês o Pedro. Bem-vindo, Pedro. Oi, Marcela, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do MaHub e é um prazer sempre falar sobre leitura, né? Então, falar sobre leitura, falar sobre os meus aprendizados com os livros e as minhas experiências é sempre um prazer e, mais uma vez falando, muito obrigado pelo convite. É um prazer para a gente. O nosso convite, né, com o Pedro, e vocês estão vendo aí no MarHubcast, que a gente tem chamado cada vez mais pessoas do mundo da escrita e do mundo da leitura para conversar sobre isso, né? Além do nosso projeto do Clube do Livro Mentes Criativas do Mabook Club. Mas uma coisa muito interessante do Pedro, e a gente estava conversando aqui anteriormente, é que eu vi pela curadoria de livros que ele seleciona, que ele escolhe, que tem muito a ver com os nossos livros e com nossas escolhas de livros aqui, principalmente conectadas aí ao desenvolvimento pessoal e que a gente tem na nossa playlist do nosso canal. Então, quando a gente acha assim uma pessoa que tem um match literário, né, vamos dizer assim, a gente fica cada vez mais empolgada, porque são pessoas que, né, que a gente se encontra e que a gente tem uma conexão aí sobre os interesses, sobre, né, o conhecimento. Então, Pedro, com isso, eu deixo aqui, se apresenta assim para a gente, que ainda não te conhece, como é que a leitura entrou na sua vida? Então, eu sou formado em educação física, eu me formei no final de 2020, durante a pandemia, e também na pandemia eu incluí o hábito da leitura na minha vida. Por uma série de motivos, assim, eu costumo brincar que o meu primeiro interesse pela leitura foi resolver problemas que eu encontrava na minha vida e dentro da minha própria personalidade. E eu via Uhum. naquela altura, e talvez até na minha ingenuidade naquela época, eu via livros como cura. Então, minha primeira busca através dos livros foi a cura. E óbvio, nenhum livro vai ser capaz de te curar, nenhum livro vai ser capaz de fazer este processo por ti. Ele pode te abrir portas, ele pode te dar muitos insights, ele pode te mostrar a experiência de pessoas que já passaram pelos mesmos problemas que tu passou. Mas naquela época essa foi minha porta de entrada, só que eu entrei nessa porta e nunca mais saí. E me apaixonei de verdade, assim, pelas leituras na pandemia. Então faz cerca de 4 anos que eu me tornei um leitor assíduo, de ler basicamente um livro por semana, nesse ritmo há bastante tempo. E hoje eu considero a leitura como uma parte de mim e eu não me vejo passando o meu tempo de outra maneira que não seja lendo. Se eu não leio um dia, eu sinto muita falta, parece que algo está faltando, que eu não completei o meu dia. Uhum. E a leitura entrou na minha vida justamente por isso, assim, eu comecei a identificar na leitura maneiras de me tornar uma pessoa melhor e resolver problemas que apareciam para mim, e a vida vai mostrando pra gente diversos problemas, e eu encontrei na leitura uma maneira de solucionar e aumentar a minha capacidade de solucionar esses problemas. Ai, que legal. Uma coisa interessante que você falou, né, uma forma de cura, né. Parece quando você Uhum. falou, me veio que, cara, ele estava buscando respostas, né, às suas Ex dúvidas, às suas aflições, né, nos livros e de repente em grandes mentes, né, porque eu acho que esse é um grande ponto aí da Exato. leitura. A gente ter acesso a mentes que, são brilhantes e a gente ter ali um conhecimentozinho deles condensado ali em 200 páginas, por exemplo. Mas curiosamente, Pedro, você falou que trabalha com educação física. Uhum. Como é que Sim. essa sua formação e esse seu trabalho se conectou aí, à leitura
leitura, né, ali na educação física, imagino que você tenha a questão da performance, dos hábitos sendo muito importante ali para aquela pessoa que está fazendo educação física, ou aquele atleta, né, ou aquela pessoa que está se dispondo a movimentar seu corpo. Como é que isso se conecta à leitura? Eu acho que essa conexão com a leitura, apesar de na época eu não saber disso ainda, começou desde a minha adolescência, né. Então, na minha adolescência eu já praticava futebol como alta performance, então eu já treinava durante todos os dias da semana e finais de semana eu jogava, então eu tinha um regime de treinamento realmente que exigia muita disciplina. Então, no sentido de disciplina de exigir o meu corpo como um esporte de alto rendimento exige, e também de saber gerenciar essa exigência que eu tinha de chegar muitas vezes de noite em casa e ter provas para estudar para a escola. Então essa minha ligação com o esporte, com a educação física, ela começou já na minha adolescência. Essa minha paixão pelo esporte me levou a me tornar um educador físico, então eu hoje trabalho dentro do esporte também, e eu identifico que as leituras que eu faço, elas me tornam principalmente um professor melhor, para que eu consiga transmitir melhor as minhas ideias para o meu público-alvo, que hoje são crianças e adolescentes, né. Então, principalmente questões de ter mais clareza na hora de montar as aulas, de fazer as periodizações, e principalmente clareza na hora de dar um feedback para uma criança, a maneira como eu me comunico com essas pessoas. Identificar também, e aí voltando para o assunto da minha adolescência, e também porque eu aprendi a identificar o quão importante é a disciplina, quão importante são os hábitos, quão importante é a resiliência, quão importante é a comunicação, a gestão de pessoas, enfim, essas chamadas soft skills, né, que eu gosto tanto de estudar. Eu identifiquei na minha adolescência uma carência em mim com relação a isso, e eu Uhum. acho que se eu tivesse talvez um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de habilidades melhores de gerenciamento, até de emoções, né, nessa época, eu sei que exige muito de um adolescente, eu acho que talvez o meu desempenho tivesse sido melhor. Então foi uma sequência de fatores, eu acho, e eu brinco que eu não mudaria nada no que passou na minha vida, nem meus erros, nem meus acertos, porque eles me trouxeram até aqui, né. Então eu sinto que isso tudo foi me levando para um caminho que hoje eu me considero uma pessoa muito feliz pelo caminho que eu trilhei, porque ele me trouxe até aqui, me apresentou tantas ideias importantes, né, e mentes brilhantes como tu mesmo falou. Ah, legal. Como você tocou um pouquinho nessa questão da rotina, eu queria perguntar, ir mais a fundo aí, sobre a sua rotina de leitura, né. Você falou: "Ah, quando você não lê um dia, né, você já fica, né, assim", mas, onde você lê? Quanto tempo você lê? Qual o suporte que você usa? É audiobook, é Kindle, é livro físico? Pensando, assim, no seu dia, como é que você coloca e encaixa a leitura? Eu confesso que eu sou, com relação ao dispositivo, né, o método que eu uso de leitura, eu confesso que eu sou uma pessoa meio careta nesse sentido, que eu gosto de ter o livro na minha mão. Então Aham. eu sou completamente apaixonado pela leitura física, por ter o livro, por poder rabiscar no livro, marcar a página, enfim. A minha rotina de leitura, hoje eu tenho uma rotina corrida ao longo de um dia, né, então eu trabalho das 8 até às 17 todos os dias, e também dou aula às noites em alguns dias da semana. Então, alguns dias da semana, por exemplo, eu volto para casa, chego em casa 9 horas da noite e no outro dia começo tudo de novo. Como eu encaixo a leitura? Normalmente, no meu intervalo de almoço. E então, o que eu sempre falo, e é até engraçado falar isso, mas eu indico para as pessoas, que elas, quando elas começarem a ler, quando elas começarem a criar o hábito da leitura, elas terem Hã. um pouco mais de cuidado na hora de ter esse horário para ler. Então o horário pós-almoço não é um horário que eu indico para ninguém. E aí entra um Uhum. parênteses. Eu consigo ler nesse horário, consigo ter um desempenho bom nesse horário, porque eu tenho um background, né, muito grande com relação à leitura, então eu já faço isso há muito tempo. Então, eu Uhum. acho que a gente precisa saber separar o que que eu faço com relação à leitura, com o que que eu fiz com relação à leitura quando eu incluí o hábito. Então, hoje eu leio no horário do almoço, Entendi. sabendo que não é o meu horário de melhor desempenho, mas porque é o horário que eu tenho. E eu não vou abrir mão da leitura por uma série de fatores que eu já apresentei. Mas hoje o meu horário de ler é no intervalo do almoço e nos finais de semana aí, preferencialmente, quando eu posso escolher, eu prefiro ler de manhã, sempre.
É interessante que você colocou, né, quando você está começando a implementar um hábito e Uhum, quando você já tem ele como disciplina e você entende a sua rotina, entende as suas necessidades e depois você realoca isso, porque realmente para você, fixar um hábito, né, esse inicinho, né, que algumas pessoas colocam 21 dias, outras pessoas colocam uhum. 30 e poucos, né, aí tem aqueles períodos iniciais para você conseguir fixar, mas realmente é difícil, né, a gente passar por esse momento em que aquilo se torna orgânico no dia a dia, independente do que tiver, você falou, você protege aquele seu momento, porque se você não Uhum. tiver aquilo naquele dia, parece que faltou algo, né. Então é interessante isso, apesar da sua preferência ser de manhã, o que você consegue alocar em dia de semana é na hora do almoço e ali você tira um tempinho para isso. É exatamente isso. Quando a gente fala sobre hábitos, eu acho que o mais importante que a gente tem que entender é que no início ele precisa que a gente seja, entre aspas, "robozinhos", né, no sentido Aham, de de ter uma trilha, bem definida para a criação desse hábito. A partir do momento que isso faz parte da tua vida, tu consegue ter mais autonomia com relação a isso, consegue ser mais flexível. Então é justamente isso que eu faço na minha vida, assim. Hoje eu consigo ter uma flexibilidade muito grande com relação à leitura, porque a leitura faz parte de mim. Então, para aham. mim é muito natural ler e eu falei, eu sinto muita falta, mas talvez para as pessoas que estiverem começando esse hábito, elas precisem ser um pouco mais rígidas nesse sentido. Agora a gente falou um pouquinho de suportes, você falou: "Ah, gosto do livro físico, eu gosto de pegar Uhum. e ter ele ali". Mas você já teve alguma experiência com um audiobook, com um Kindle, como é que foi para você? Audiobook eu tenho sim uma experiência. É uma maneira que eu gosto, Uhum. de escutar, principalmente eu brinco que isso foi uma das coisas que eu aprendi num livro do Robin Sharma, que é o Clube das 5 da manhã, que ele tá aqui embaixo. Ele tem uma teoria que se chama Universidade do Tráfego. Que é a gente utilizar Uhum. os momentos de trânsito. Eu moro em Porto Alegre, assim, sou aqui do Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro provavelmente deve ter um trânsito até pior do que aqui. É utilizar esses momentos que a gente está preso no tráfego para adquirir conhecimento. Então, eu normalmente utilizo, quando eu estou preso nesses momentos, para escutar um audiobook ou muitas vezes podcast também, que é algo que eu não costumo fazer quando eu estou em casa, porque quando eu estou em casa, basicamente, quando eu quero estudar, eu leio. Então, eu Aham. costumo aproveitar para escutar o audiobook ou podcasts quando eu estou em momentos de trânsito, assim. É legal que você comentou, né, Pedro, eu agora não tenho um trabalho, né, fixo, tenho, né, a minha empresa, Uhum. mas antes da pandemia, né, eu moro aqui em Niterói, trabalhava no Rio. Então você está falando do trânsito, né, eu gastava, eu acho que 3 horas de trânsito por dia, era um ônibus, uma barca, um ônibus, eu chegava, na volta tinha isso tudo. Então realmente é um trânsito e é um tempo muito grande, né, se você pensar em qualidade de vida, ali está um tempo de você fazer 300 coisas, em 3 horas por dia você consegue, né, você faz seu exercício, né, você toma um banho mais tranquilo, você cozinha melhor, você desenvolve mais e até você ler mais, né. E Uhum. aí para não para cair e tentar, tirar essa questão da inevitabilidade, que eu acho que o James Clear fala muito, né, no livro dele dos Hábitos Atômicos, eu colocava o Kindle na bolsa, colocava o fone e ia com o livro físico. Então eu falei assim: "Ó, independente, eu vou ler", né. Então assim, no ônibus, às vezes eu não conseguia sentar, às vezes eu ia lá chacoalhando, aí eu estava com fone e ouvindo no audiobook. Conseguia sentar, estava a iluminação mais ou menos ok, à noite ficava mais complicado. Dava para ler? Eu estava lendo no livro. Tá difícil? Coloca o Kindle que tem a luz, né, no Kindle. Então, eu tentei fazer de uma forma com que independente do que acontecesse naquelas 3 horas, pelo menos 1 hora ali, 1 hora e meia ali, eu estava fazendo o que fosse útil, né, pra leitura, independente do suporte que eu estava usando, né. Claro que a gente tem nossas preferências, o meu também é um livro físico, Uhum. mas, eu comecei a usar os suportes, de áudio e de Kindle para não deixar de ler, para proteger, né, o meu hábito da leitura e continuar lendo.
Então, quando você falou aí do trânsito, eu falei assim: "É, realmente é importante", porque a gente realmente perde muito tempo, né, nessa É isso brincadeira mesmo. aí, é muito tempo. E falando um pouquinho, Pedro, sobre a curadoria, né, eu falei no início que a gente tem aí um match de curadoria, eu vejo aí seu Instagram, as postagens e tal, eu falo: "Não, legal esse, vou pegar a dica, não sei o quê". Mas como é que você faz para escolher? Qual a sua, assim, estratégia, principalmente hoje em dia, que eu acho que tem muito livro, às vezes, mais do mesmo, ou muito livro raso, para a gente não cair nessas armadilhas, né, de livros de vitrine que às vezes não trazem coisas tão a fundo. Como é que você se protege ou faz a sua curadoria nesse sentido? Eu acho que a primeira a eu faço normalmente 2 perguntas que são a base para a escolha do próximo assunto, do próximo tópico. Eu normalmente pergunto: "O que hoje na minha vida eu percebo que está me incomodando?" Uhum. Ou, algo que eu queira aprender, que eu sinto que esteja me fazendo falta no meu dia a dia, principalmente de trabalho e relação com as pessoas, com a minha família, enfim. E a segunda pergunta é: qual habilidade que se eu aprender, vai me tornar mais capaz de lidar com essa situação? Então, para mim, essas 2 perguntas são a que fazem o primeiro filtro com relação aos livros que eu vou escolher. E aí, provavelmente, vai surgir uma habilidade, vai surgir uma resposta dessa pergunta. A partir dessa resposta, vamos supor, hábitos, pode ser a pergunta, eu preciso melhorar meus hábitos, eu sinto que eu estou treinando menos do que eu gostaria de treinar, preciso voltar a ter esse hábito. A partir disso, eu procuro autores que eu conheço, ou que eu tenho uma relação, ou que já foram citados em algum momento, e aí são autores que eu tenho uma confiança. E também livros, eu gosto muito dos livros que têm base científica. Então, esses são meus outros 2 filtros, assim, é confiança, e aí, como eu falei, esses 4 anos de leitura assídua, eles me trouxeram uma gama, uma lista de autores que eu confio e que eu sei que quando lançarem um novo livro vão ser bons livros, e também, principalmente, leitura que tem uma base científica. Eu acho que esses são meus 3 filtros, assim, as perguntas, a confiança e depois a base científica. Legal, porque com essas 2 perguntas, você já está fazendo uma pré-seleção de livros em que você tem um objetivo direto de tirar aqueles aprendizados dos livros e trazer para a sua vida, né, porque as perguntas são: "O que eu preciso agora?", né, e "Qual habilidade eu preciso agora?". Então o que você quer, tipo assim, qual ferramental que eu preciso, o que eu preciso fazer ou, né, me atualizar ou saber para que eu possa resolver uma questão, na minha vida. Então, o pensamento disso já te faz ter uma necessidade de aplicar o que é aprendido, né. E é exatamente quando a gente entrar, e eu sei que a gente vai entrar daqui a pouco no assunto de como é que eu faço minhas anotações, né, e como é que eu faço com relação a isso para traduzir o que eu aprendi na minha vida. Então, adiantando um pouco, eu sinto que essas 2 perguntas elas me ajudam justamente nisso, porque Legal. a gente tu também que lê muito consegue perceber isso, a gente vai esquecer sempre muito do que a gente leu vai se acabar sendo esquecido por uma simples questão de fisiológica cerebral que a gente não consegue armazenar tanto conhecimento, a gente precisa esquecer senão nossa cabeça vai explodir. O que fica Verdade. armazenado na nossa cabeça justamente são as questões que nos trazem respostas práticas e aquilo que a gente coloca em prática normalmente eu aprendi, coloquei em prática, funcionou, isso normalmente vai ficar armazenado com a gente. E essas minhas 2 Uhum. perguntas, elas fazem eu escolher livros que eu normalmente tenho uma chance muito maior de colocar em prática, porque são coisas que eu preciso nesse momento. Então, se eu quero treinar mais ou voltar a ter o hábito do exercício físico na minha rotina, melhorar meus hábitos, se eu leio um livro sobre isso, a chance de eu colocar em prática o que eu aprendi é muito grande. E, portanto, a chance de eu armazenar aquele conteúdo por mais tempo também é muito grande. Então, eu falo que Legal. ou o conteúdo ele precisa ter uma aplicação prática momentânea e ver que funcionou, ou o ensinamento precisa ser muito forte para ficar contigo durante muito tempo. Então eu acho que Uhum. talvez essa seja a minha principal dica, assim, com relação a armazenar conteúdo, é ler coisas que façam sentido para tua vida nesse momento. E já que a gente está começando a falar aí das anotações, Uhum. você é daqueles que rabisca livro, grifa, coloca o highlight no livro, coloca a cor, é que
Tem uma frase muito interessante do Ryan Holiday, né? O Ryan Holiday lá do estoicismo, que tem, né, aqueles livros, né? O ego é o seu inimigo e tal. Aham. E ele fala assim: se o livro não parece que saiu da guerra quando você termina de ler, você não trocou com ele. E ele fala, quando ele está, vamos supor, fazendo a noite de autógrafos, as assinaturas, chega uma pessoa lá, assina meu livro, né? A pessoa já comprou há muito tempo, agora teve a oportunidade de encontrá-lo, e ele vê aquele livro assim, intacto, né? Tem nenhuma marquinha, nenhuma coisa dobrada, ele fala, não leu como deveria, né? E ele fala que ali, quando vê um livro com páginas caindo, é arriscado, e aí ali que ele gosta, que a pessoa travou uma batalha ou uma conversa com o autor, né? Como é que é isso para você? Rabisca ou não rabisca? Leva o livro para a guerra ou não? Eu mudei a minha opinião, eu confesso que eu mudei a minha opinião com relação a isso nos últimos tempos. O que eu sempre Ah, tive claro para mim, a minha leitura precisa ser ativa. Então, a leitura simplesmente passiva de ler e não agir com relação àquele conteúdo, isso não funciona para mim, eu acredito que não funciona para a maioria das pessoas. Então, partindo disso, o que eu fazia, eu tenho até uns 8 cadernos completos preenchidos só com minhas anotações de leituras. O que eu percebia com boa. relação a isso? Me ajudava muito, é inclusive uma fonte de conhecimento muito grande, porque se eu quero relembrar um conhecimento importante sobre determinada leitura, eu não preciso de fato abrir aquele livro, eu posso ver as minhas anotações que vai estar ali, o que de mais importante tem para mim. Mas eu mudei por uma questão prática de justamente por causa da minha rotina de tempo, de não ter que carregar mais um caderno junto. Então eu tenho só o livro comigo, uma caneta, hoje, né? Hoje em dia falando. Minha opinião pode mudar daqui a um tempo novamente, não tem nenhum problema nisso. Hoje eu carrego comigo o livro, o marca-texto e uma caneta. Então, hoje eu rabisco o livro, eu boto. E eu também tenho post-its junto comigo, uma coisa que eu implementei agora recentemente. Então, eu rabisco o livro, Ah, boto um post-it na página para me lembrar. Eu marco muito frases importantes isso o tempo inteiro, eu tô sempre com marca-texto, nem coloco a tampa nele de novo, eu já deixo ele no meu dedo, de tanto que eu costumo marcar as partes importantes. Então, para mim tem que ser muito claro, precisa ser uma leitura ativa, mas a maneira que eu utilizo hoje é no próprio livro rabiscar e marcar pontos importantes. agora você marca, como você falou, frases que te chamou a atenção, ou você faz, tipo, um diálogo com o autor? Você escreve assim: "Não concordo", ou "pesquisar depois", ou tem um diálogo ali seu nas suas anotações, ou você só marca o que ali chamou a atenção? As coisas que eu discordo, normalmente eu não marco, tá? Isso Uhum. é uma preferência minha, mas para falar a verdade, agora me deu um bom insight, assim, de começar essa forma, talvez seja interessante também. E, e normalmente o que eu marco, eu costumo marcar frases impactantes, isso sempre, que eu vou Uhum. utilizar de maneira prática. Conceitos, eu costumo sempre marcar, um conceito novo que dá forma para algo que eu gosto de utilizar na minha vida também eu gosto muito. Eu normalmente escrevo coisas com relação à minha rotina. Então, quando eu Uhum. escrevo no livro, é porque é uma maneira de colocar aquilo dentro da minha rotina. Então, eu lembro que eu fiz algo parecido com o que está no livro e escrevo, ou que eu quero botar em prática, escrevo. Mas normalmente são anotações positivas, assim, eu normalmente não, como tu falou, não dialogo com o autor, mas é uma ideia interessante. Você marca o que você quer tirar dali, né, que como a gente Exato, falou, vai lembrar pouco, exatamente. mas É um você filtro, tá né. ali fazendo É um você tá filtro. ali espremendo, espremendo e tipo: "Ó, isso aqui eu quero Uhum, levar". uhum, é um Legal. filtro. Você tem um livro que mudou a sua vida, que você considera que foi um antes e um depois em certos conceitos ou em certos comportamentos? Eu acho que não sei se mudou a minha vida. Uhum. Mudou, com certeza mudou, mas é que dentro desse grupo de livros que mudaram a minha vida, eu considero muitos, assim. Só que tem um Aham. livro que pra mim é o melhor com relação a hábitos, que é o meu assunto favorito. Eu acho que quando uma pessoa aprende de fato sobre como funcionam os hábitos, como inclui um hábito novo, como se livrar de um hábito ruim, a vida dessa pessoa muda para sempre.
E tem um livro Aham. da Wendy Wood, que é uma autora que eu acho que é a maior especialista no assunto do mundo, que se chama Bons Hábitos, Maus Hábitos. É um livro que eu falo muito. Legal, E não a maneira conheço. como Vou ela tá na e minha a maneira listinha. como ela falou do assunto foi algo que me impactou muito, porque ela foi a primeira pessoa que bateu de uma maneira muito firme, assim, deu muito foco no contexto, no nosso ambiente. E Ah, eu acho que legal. isso faz todo sentido, assim. Eu acho que a gente supervaloriza muito a disciplina da maneira como ela é vista. A gente normalmente enxerga as pessoas que são muito disciplinadas como super-heróis, que têm energia infinita, que e na verdade essas pessoas normalmente elas são muito mais habilidosas do que as pessoas normais em gerenciar a sua rotina. Então elas têm menos chances de errar durante o dia. Aham. Então, um exemplo que eu utilizo sempre com relação a isso, que eu acho que é o exemplo mais simples, é o do chocolate. Então, a gente costuma acreditar, num senso comum, que a pessoa mais disciplinada é aquela que tem o chocolate em casa, mas não come, que passa na frente dele, sofre, fala não vou comer e não come. Mas na verdade a pessoa mais Aham. disciplinada, ela não tem o chocolate em casa, ela não tem essa chance de errar, entendeu? Porque nós somos seres humanos, Sim. nós vamos falhar e tá tudo certo com relação a isso. Mas acho que o ambiente ele serve justamente para maximizar os teus acertos e facilitar os teus acertos e dificultar com que tu erre. O James Clear fala isso, né? Que é tornar fácil, tornar o hábito É, fácil. e que cada hábito tem que ter uma casinha, né, uma coisa que ele fala também, né, Uhum, que é interessante que, vamos supor, v você está ali lendo no seu almoço, você deve ter ali sua uhum, mesa, o seu momento, as pessoas já sabem, né, que você já faz isso todos os dias, então a pessoa uhum, já ali não vai te contar, você já criou ali e tal. Ou o exercício, né, que também é da sua rotina, você tem um local da sua casa ali que você coloca os pezinhos, ou tem um horário específico que você sai para academia, né, você vai protegendo ali o seu contexto, né, que você colocou, mas esse negócio é interessante. Eh não é que você está olhando para o chocolate, está tendo aquela força de vontade, né, tipo: "Não vou te comer, não interessa que você pode fazer a tentação que quiser, que não vai rolar". Não, é realmente criar o ambiente que facilite você tirar os hábitos ruins e colocar os hábitos bons. Então, não vai comprar chocolate, exatamente, não tem chocolate. Se você quiser, exatamente, por um acaso, você vai ter que sair, você vai ter que ir no super né, aí vai dificultar pra caramba, você vai: "Ah, tô com preguiça, não vou lá essa hora da noite", né, então, exatamente. pelou ali o seu contexto, né. Interessante, não conheço o livro dela não. Eu acho essa pergunta sempre muito complicada, né, um livro que mudou a vida, né, porque às vezes as pessoas fazem essas perguntas, mas mudar a vida é uma coisa muito forte, né, muito, assim, emblemática, né, para mudar uma vida, né. Você precisa de muito mais coisa do que uma leitura. E aí você colocar em prática, e você tem a rotina e colocar em prática uma, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, um mês, 2 anos, e aí quem sabe, pode ser que mude a vida com o tempo, né, mas você implementando certas coisas que você aprendeu ao longo do tempo. Então, quando eu faço essa pergunta, eu fico sempre muito, assim, pensando quais foram os meus, né, porque eu acho que nenhum mudou, assim, a vida, mas mudou uma formazinha de eu pensar sobre certas coisas e ao longo do tempo aquilo foi né, tendo uma ressonância de uma outra forma, eu consegui interiorizar de uma outra forma, mudou um pouquinho o comportamento e, né, e foi mudando um pouquinho certas coisas pequenas, e cada livro parece que vai fazendo, né, um trabalhinho de formiguinha para E compor, diz né. é esse ponto que eu ia entrar. E de certa forma, todos os livros mudam a tua vida de uma maneira, né, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha, um livro vai abrindo uma lacuna, talvez um outro livro te mostre uma necessidade, um outro livro te faça mudar a rotina. E aí, quem sabe, se eu não tivesse lido alguns livros antes e não tivesse descoberto essa minha necessidade de aprender sobre hábitos, não teria nem lido esse livro da Wendy Wood. Aham. Então, é uma sequência de fatores que acontecem que eu acho que muitos livros mudaram a minha vida, para falar a verdade, praticamente todos, assim. Mas eu falo Eu eu le falo com muito carinho desse livro, porque eu acho que realmente hábitos para mim é o assunto assim, do que se eu tivesse que escolher uma das soft skills, uma das habilidades ou um dos conhecimentos com relação a assuntos de livros, seria sobre aprender sobre hábitos, que eu acho que aprendendo sobre isso, tua vida vai se tornar sempre muito mais tranquila é uma palavra forte, mas
menos conflituosa, talvez seja a palavra. Eu gosto muito desse assunto também. Eu comecei a ler O Poder do Hábito, que eu achei, assim, um Uhum. pouquinho prolixo e, ficava muito nos testes dos ratos ou, né, ou as coisas assim. E eu falei assim: gostei", mas quando eu li Os Hábitos Atômicos do James Clear, parece que certas coisas, né, Encaixaram, fizeram sentido. realmente, né. Tem Uhum. uma frase que ele fala logo no início, que para mim, assim, foi sensacional, que ele fala assim: "Imagina você tá no avião, e lá você está colocando as coordenadas, então você tem uns graus, né, de latitude, de longitude, etcétera. E aí ele coloca lá algum local da Europa, algum local aqui na América, e ele fala assim: "E se o cara errar em 1 grau, você já vai parar em outro continente, em 1 grau". É porque a 1 grauzinho ali, se você pega ali 15 minutos num grauzinho errado, aquilo passa, você dá uma desviada, mas coloca 9 horas de viagem num grauzinho errado, você realmente vai parar em outro local. Então, essa coisa de você mudar milimetricamente a cada É o efeito momento. cumulativo, né, que eu acho que é um dos termos que ele usa. Exatamente, você consegue uma Uhum. potência que vai te levar para um local completamente diferente. Então, acho que essas Uhum. imagens visuais que ele colocou, acho que ajudaram muito. E eu me lembrei muito quando você falou, eu sou de cidade de interior de Minas Gerais. E até hoje a minha cidade não tem livraria, até hoje. Eu morei lá durante 10 anos, mais ou menos dos 7 aos 17. E o que eu lembro era pegar o segundo caderno, naquela época, né, não tinha nada de smartphone, não tinha, né, muito raramente a internet, né, o nosso computador lá de casa ficava protegido de um pano para não empoeirar, a gente abria, né, o e-mail uma vez por semana para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. E eu lembro de eu pegando o jornal, eu riscava aquelas coisas da lista dos top livros, não sei o quê, e eu devia ter, sei lá, 14, 13 anos, e eu recortava, dava para o meu pai 300 recortes de jornal quando ele viajava para fora, para ele trazer, traz o livro X, traz o livro Y, você quer esse negócio? Eu quero, né, a garota de 13, 14 anos, não, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Aí ele chegava da cidade grande, né, com os livros. Então, tipo assim, você foi falando de certas coisas, eu fui me lembrando da época que era muito difícil ler, né, que era muito difícil você ter um livro que eu gostaria na minha mão, né, e até hoje não existe livraria em Cataguases, Minas Gerais, não tem, tem uma papelaria que tem alguns livros e são em sua maioria didática. Mas aí eu lembro que um dos top do jornal o Globo era o Pai Rico, Pai Pobre, e eu pedi para o meu Uhum. pai comprar, li com 14 anos de idade e pedi, porque eu vi o review lá, eu falei: "Ah, deixa eu pedir esse livro, pareceu interessante e tal". Garota, cidade interior, aquela coisa de mentalidade de cidade interior, na hora que veio aquele livro com uma linguagem simples, né, uma linguagem, assim, muito tranquila, falando também de garotos que foram crescendo juntos, né, então mais ou menos ali a Uhum. nossa idade, a minha idade, aquilo para mim foi: "Gente, que portal é esse que eu estou lendo, né, que está me transportando para um local que eu não imaginava certas coisas, do empreendedorismo, de você, né, pensar na alocação de dinheiro, né, aquele momento nem a minha idade era para isso, mas aquilo abriu um portal, num momento até precoce ali, mas que depois deu outros caminhos, né, para isso. Então, eh quando você estava falando aí dos hábitos, né, e de abrir a mente, veio o Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que foi para muita gente, né, um divisor. Essa Quando eu faço virada de essa pergunta, chave. muita gente fala Pai Rico, Pai Pobre, e o outro é o Tim Ferriss, do Trabalho 4 Horas por Semana. Esses são os livros Eu olhei pra mais. trás justamente porque o Pai Rico tá Pobre tá aqui em cima e do Tim Ferriss também tá por aqui. Tá aqui atrás, na verdade. Aí, viu? Aham. Legal. Você vê um monte de gente bebendo dessa fonte, né, que eu acho que abriu muito a cabeça, né.
Bate muito E na tecla outra da pergunta, liberdade, né, os 2 livros. sim, muito mesmo. E não s assim, da liberdade, mas assim, há outros caminhos, né, porque às vezes a gente quando vai É, fazendo é tipo exato. assim, não precisa seguir o caminho, né, advogado, administrador, médico, no há outros caminhos, você pode empreender, você Uhum, pode tentar certas coisas hoje em dia, né, o digital, né, a gente aqui falando, o YouTube, etcétera. Você pode tentar outros caminhos que é interessante, né, então acho que isso sei. abre muito a cabeça nesse sentido. Outra pergunta, você larga livro, Pedro? Ou você tem dó? Sim, Larga? tinha dó, eu tinha uma Aham. questão, acho que era uma questão até de orgulho, assim, eu acho que era até uma falha minha, era uma questão de eu comecei, eu vou até o final. Então, aí eu parei pra pensar e, cara, não faz sentido. Se o livro não tá me instigando, não tem por que eu continuar com Aham. ele. Assim, então eu sempre falo o seguinte: eu dou 30 páginas pro livro. Tá, isso eu ia te Se perguntar. Aham. é, se em 30 páginas ele não me mostrou nada de interessante, nenhum insight interessante, e também tá monótono e eu não tô conseguindo engrenar na leitura, aí eu largo. Mas eu Aham. largo, é um site interessante. Eu largo o livro, mas não o assunto. E aí volta naquelas minhas 2 perguntas. Então, porque o livro é um meio, é um método para eu resolver um problema nesse momento. Então eu quero continuar, Uhum. o meu objetivo continua sendo resolver o problema ou adquirir uma habilidade, mas o método que eu vou utilizar, o livro, talvez troque. Então eu não desisto do meu objetivo, eu desisto de como eu vou chegar até o meu objetivo nesse momento. Então eu mudo a rota. Legal, legal. Então você continua Uhum. na sua estrada do conhecimento ali, do assunto que você Uhum. quer, mas às vezes aquela narrativa, aquele autor, aquela, né, não encaixou ali, então você vai buscar de uma outra forma. É, tem um livro aqui justamente que eu larguei uma vez, a primeira vez que eu li foi do Nassim Taleb, que é Aham. o A Lógica do Cisne Negro. Não, acho que foi Arriscando a Própria Pele. Arriscando a Própria Pele, que ele fala do Skin in the Game. A primeira vez que eu li ele foi, eu acho que nos primeiros meses, assim, que eu comecei a ler com muita frequência, e eu tive muita dificuldade com relação a esse livro, que é um livro de o Nassim Taleb, ele tem uma linguagem um pouco mais complexa, uma linguagem que exige um pouco mais de atenção, assim. Então, a primeira vez que eu li esse livro, não consegui pegar muita coisa, larguei o livro. 1 ano ou 2 anos depois eu voltei para o livro e aí sim foi uma leitura que fez muito sentido para mim. Então muitas vezes não é uma questão do livro, né, é uma questão do momento da tua vida, Sim, da tua experiência, do que faz sentido para ti, não faz. é verdade. Às vezes tem momentos na nossa vida, né, que a gente está aberto para certas coisas, Exato. às vezes não. Então a gente também tem que entender isso, né, é o É livro para dar uma aquele nova momento. chance, né. Uhum. É, de repente funciona, né. Agora teve algum livro que você já leu, não curtiu, largou, deixou, tem 300 críticas, mas está lá, top, um monte de gente fala bem, um monte de gente, né, indica e você realmente: "Cara, esse livro não é legal". Eu acho que não é legal, talvez não tanto, e eu acho que Aham. mas um autor no geral, não é nem livro, um autor no geral, que eu não consigo, hã talvez pra mim ele não faça muito sentido ou eu não consiga ver muito sentido nas coisas que ele fala, lógico, muito das coisas que ele fala fazem muito sentido, não é essa a palavra, mas eu não consigo ver o clamor que as pessoas têm tanto por ele, eu acho que é o Napoleão Hill. E Ah, tá. e ele é uma das pessoas, lógico, eu tenho vários livros dele aqui, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho quase todos, já li quase todos pelo menos. Me ensinou muita coisa, mas, cara, não sei se faz jus a toda a fama que ele tem, sabe. Então não é uma leitura que eu não gosto de jeito nenhum, mas é uma leitura que eu sinto que existem muitos autores que me ensinaram muito mais do que ele. Não, eu tive essa mesma impressão, eu aqui te fazendo essa pergunta, eu estava lembrando aqui dos meus, mas você falando de Napoleon Hill, eu concordo com você.
Eu acho que houve uma hype muito grande, né, e Thiago Nigro teve uma época que só falava disso, Bruno Perini uma época que só Aham. falava disso, né, daquele livro, como é que é o nome do diabo, Mais né, esperto que o diabo. Esperto que o Diabo, fazia podcast a respeito, fazia não sei o quê, chamava Uhum. convidado, aí ele escreveu um prefácio do livro do Napoleon Hill e etcétera. Eu cheguei a ler, né, o livro e tal, mas também eu saí com esse sentimento, eu saí: ok, entendi ali, Legal, mas" é uma é, boa leitura, me ensinou muito, mas é pra tanto? Talvez é, talvez o meu resumo com relação ao Napoleão Hill é pra tanto? sim. Justifica tanto hype em cima dele, qual foi a palavra que você usou? É um ótimo autor, é um gênio talvez seja, porque eu costumo falar que se uma ideia que foi escrita há muito tempo suportou a prova do tempo e faz sentido 100 anos depois, é porque essa ideia é realmente muito boa. Porque se durante 100 anos ninguém conseguiu desmistificar essa ideia, porque realmente faz muito sentido. Então ele não, Aham. não consigo usar outra palavra com relação a ele, que senão não seja gênio, que não seja uma pessoa à frente do seu tempo. Mas talvez comigo, Pedro, não deu match, sabe? É, eu acho que ele tem um storytelling muito grande em volta. Então você, Ah, quando faz você lê, sentido. assim, sobre ele, sobre os livros, tipo, ele teve contato com os bilionários, entrevistou não sei quantos Boa. bilionários, teve acesso a, né, a Até o diabo, né, como Rockefeller, ele mesmo falou. não sei o quê, não sei o quê. O do Diabo era um livro póstumo, achado depois que ele faleceu e colocaram lá. Então, assim, Ah, eu acho tem que, entendeu? proibido Eu em acho não que sei tem quantos países, aham. encontrado depois da sua morte. Então, eu acho que tem um storytelling ali dele muito, muito grande, né? Então, eu acho que as pessoas se envolvem na história dele, né? Também, e de repente isso cresce, né? Eu tive muita dificuldade com um livro que é muito assim falado, que é o Mindset. Eu achei assim muito prolixo e repetitivo. É aquele livro que eu saio assim, tipo, cara, se tivessem 2 páginas, o livro estaria ótimo. Ele foi estendendo sobre o mesmo argumento Durante muito tempo. repetitivamente, prolixamente, não trazendo ideias assim que iam mais a fundo, mas só dando exemplos diferentes sobre a ideia central, né? E aí um monte de gente fala, um monte de gente não sei o quê, e aí eu faço as resenhas no YouTube, né, e quando eu Uhum. fui fazer, eu escrevi, eu falei assim: "Olha, minha impressão", e eu falo honestamente, "foi essa, se o livro tivesse reduzido em 2 páginas, eu acho que seria o suficiente para trazer os conceitos centrais, e para mim pareceu muito prolixo e repetitivo, né, e aí tem uma moça que comentou lá: "Finalmente, alguém falou o que eu penso, não sei o quê e tal, obrigada pela honestidade, não sei o quê e tal". E eu falei: "Não, mas é porque realmente a minha impressão foi essa, tem livros que você marca, risca, aí vai o tempo todo você tá lá. Tem livros que, não saem do argumento central, né". Eu tenho essa mesma impressão com relação ao mindset. Eu entendo, porque eu Aham. acho que a autora, ela quis trazer este mesmo assunto pra diversas áreas diferentes da nossa vida, né, então talvez isso tenha tornado o livro um pouco repetitivo. Eu acho que Sim. o que o livro nos ensina em si, são talvez aquelas 4, 5 frases ou aqueles 4, 5 ensinamentos que vão ficar comigo para a vida inteira, é muito rico e é muito importante. Aham. Mas eu acho que ele realmente, ele poderia ter sido mais condensado, né, poderia ter sido com uma linguagem um pouco menos maçante, menos repetitivo. Eu acho que é um livro maçante, é um livro que eu considero que todo mundo deveria ler, porque, mais uma Uhum. vez falando, o assunto dele é muito, muito bom e muito importante. Se as pessoas Sim. entenderem realmente a diferença entre uma pessoa rígida com mindset fixo e uma pessoa com mindset de crescimento, a vida muda, a maneira de enxergar tudo na nossa vida muda, e eu li esse livro 2 vezes. Mas se eu, Pedro, e quem sou eu, Pedro, para falar sobre a autora, sobre a Carol Dweck, tivesse escrito esse livro, eu acho que eu preferia ele ter feito, não sei se em menos páginas ou com, sei lá, não sei com que método eu utilizaria, mas acho que ele poderia ser menos repetitivo mesmo.
Tem um livro que falam assim, é o mais comentado, é o mais citado e o menos lido da história, que é aquele, como é que é? Rápido e Devagar, né. Quando alguém falou isso, eu falei: "Cara, eu tenho ele aqui", e eu não li, e não li ainda, tá aqui para ler. Você já leu o seu? Eu tenho ele aqui, também não li. É isso, as pessoas falam, as pessoas têm, referenciam ele, a ideia central, É, mas é o menos lido. E na hora que alguém falou isso, eu falei: "Sim, é verdade, eu tenho ele aqui, eu não li ele", né. Tipo assim, é porque ele realmente ele é um livro mais ele maçante, assusta, mais né. sério, Uhum. cheio de pesquisas, né, de referências, não sei o quê. Então ele é um livro realmente que, eh, a ideia tá ali na capa, tá ali no título, né, Sim. mas você lê, você falou do Nassim Taleb, né, também é um livro mais sério, né, mais coisa assim, então assim, são livros que eles já eles já dão o argumento, né, skin in the game, tá ali, tem a pele em risco, ok, né. Aí ali depois ele vai contar a história, o cisne negro, você Uhum. entende o conceito do cisne negro, depois ali você só vai ver mais Mas o argumento, né. ensinamento, ele já tá ali, né. O Uhum. antifrágil, né, eu É. quero saber qual é o conceito, mas aí o livro é um patacão de estudos, né, de mais referências, de exemplos e tal, então realmente é mais complicado. E falando agora só um pouquinho que a gente estava falando antes, né, Pedro, assim, da curadoria com esse tipo de livro, né, priorizando livros teóricos, biográficos, o desenvolvimento pessoal, e eu já falei aqui no YouTube, em outros vídeos que eu fiz, que eu particularmente eu tenho uma dificuldade muito grande de ler livros de ficção. Foram poucos eh que eu consegui manter, né, a minha atenção, que eu consegui terminar até o final, assim, empolgada com os personagens e etcétera. E por isso eu prefiro esse tipo de livro, mas como é que é isso para você, a sua leitura de ficção e não ficção e essa sua preferência? Eu confesso que eu tenho dificuldade, muita dificuldade de ler livro de ficção, acho que foram pouquíssimos que eu li na minha vida. Talvez, não, eu não considero que tenha certo e errado, não considero uma pessoa que lê só não ficção uma pessoa Sim. melhor que lê ficção ou vice-versa, são opiniões e tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Mas eu considero que, a leitura para mim ela tem um viés muito de estudo, assim, e eu gosto muito desse viés. E eu Aham. utilizo muito o livro para aprender, eu gosto de aprender, eu me sinto bem quando eu aprendo. E lendo livro de não ficção, de ficção, e não dizendo que ninguém pode aprender com ficção, longe disso, mas aí a minha visão é que daí eu posso ver um filme, eu posso encontrar esta maneira de me entreter com as ficções por um método diferente. Então, para mim a leitura ela tem muito a ver com aprendizado nesses 4 anos, assim, que eu falo que eu sou um leitor assíduo. Legal. E pode Você falar. falou isso tudo, né, e você começou, no início da nossa entrevista falando da cura, né. Então realmente você está buscando uma solução, buscando uma resposta, Uhum. estudando para aquilo, né, pra solução, É. né. Você poderia fazer algum paralelo com alguma situação de algum personagem, mas tendo livros mais diretos sobre certos assuntos, eu acho que você consegue canalizar ali no seu objetivo, né. E pode ser que daqui uns anos e ficando mais velho eu troque e comece a ler e me apaixone também por livros de ficção, e pode acontecer, mais uma vez eu não tenho problema nenhum em mudar minha opinião sobre várias coisas, mas no momento eu gosto muito da leitura com relação eu sou uma pessoa eu me considero uma pessoa muito inquieta, assim, então eu tô o tempo inteiro observando e o tempo inteiro querendo melhorar, o tempo inteiro e isso me faz bem e mal ao mesmo tempo, mas eu considero que é uma grande qualidade minha, assim, que eu tô aprendendo a usar como uma grande qualidade. Então isso me faz querer sempre estar aprendendo e querer sempre estar observando melhores maneiras de fazer o que eu já faço ou maneiras diferentes de fazer o que eu já faço. Eu gosto muito de biografias também, e eu brinco que, cara, uma biografia é uma pessoa e normalmente biografias são escritas sobre pessoas relevantes, é uma pessoa muito Uhum. relevante no seu segmento, é uma pessoa que viveu 50 anos de experiência e condensou tudo que essa pessoa aprendeu num livro de 200 páginas
e a gente não lê essas 200 páginas. Então tem A Marca da Uhum. Vitória, que é a biografia do Phil Knight, né, que é o criador da Nike. Legal. Cara, é a melhor biografia que eu já li na minha vida, assim, eu falo com toda Sério? certeza, porque ele mostra uma versão do Phil que é uma versão humana. É uma versão que ele mostra, cara, quantas vezes ele foi dormir um dia achando que a empresa dele tinha acabado, e no outro dia encontrou uma solução. Ou quantas reuniões ruins ele teve, quantas incertezas, quantas vezes ele próprio se chamava de bobo ou de idiota, que é a palavra que ele usava. Então, cara, o criador da Nike, que é uma das marcas mais bem-sucedidas no mundo, tem todas essas inseguranças, isso me dá uma tranquilidade enorme para viver, entendeu? Então, Aham. eu considero um desperdício muito grande uma pessoa como o Phil Knight, de maior sucesso no mundo, talvez, ter escrito um livro sobre toda a sua trajetória e a gente não aproveitar tudo que ele tem para nos ensinar, entendeu? Então eu vejo a leitura muito por isso. Legal. Alguns livros de biografia também foram muito importantes, assim, para mim, porque são histórias reais, né, são histórias de Exato. caras que, como você falou, fizeram a diferença, de repente até, na nossa vida, né, um antes e um depois de Steve Jobs, um antes e um depois de Elon Musk, um antes e depois de Einstein, um Hum, antes a sua vida foi impactada, né, a forma como uhum, você tem a gente está falando aqui de hábitos, a sua rotina, né, Steve Jobs colocou o celular na sua mão, você mudou sua o tempo que você utiliza em certas coisas, o que você gasta, mudou para todo mundo, né, então, é uhum, interessante saber, né, a cabeça dessas pessoas, né, como é que funcionou isso. E uhum. Pedro, falando, assim, um pouquinho sobre o futuro, né, você falou que começou a ler mais, assim, na época da pandemia, em 4 anos já está com uma disciplina de ler um livro, né, por semana, tem aí, né, o seu Instagram, que você troca ideia, traz as referências, fala sobre os livros, mas pensando aí para futuro, 5, 10 anos aí para frente com as novas tecnologias de inteligência artificial, de inteligência aumentada, de metaverso, NFT, outras funcionalidades aí para Kindle e etcétera. Como é que você vê essas tendências de futuro aí, integradas à sua experiência de leitura? Eu vejo isso, de maneira com 2 visões diferentes. Uhum, Eu acho que, isso se aplica à leitura e a várias outras coisas na nossa vida, assim. Eu acho que o grande avanço da tecnologia não adianta a gente lutar contra de maneira alguma. Está aí para nos ajudar e vai nos ajudar de muitas maneiras, de todas as formas, em todas as uhum. áreas da nossa vida, na verdade. Mas eu acho que muitas coisas que estão surgindo e as experiências que estão mudando podem nos fazer sentir falta das experiências que a gente tinha e talvez não valorizava, porque ela fazia muito parte da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, e eu acho que tu entende muito mais do que isso, a gente estava conversando isso antes de entrar, né, ao vivo. Eu não tenho tanta, confesso que eu não estudei e não estou tão por dentro desse assunto, mas essa é uma visão puramente pessoal minha e empírica, tá? Sem embasamento. Mas vamos supor que surge uma nova maneira de ler e estão surgindo esses óculos de realidade virtual que talvez a gente consiga ler por ali. E talvez isso já exista, eu só não tenho acesso ainda. Para mim, o contato com o livro e eu sentar com um café com o livro e poder rabiscar e poder marcar no livro e ter sentir que eu tenho esse livro na minha mão é uma coisa muito valiosa para mim, entendeu? E eu sinto Sim. que eu vou que eu vou querer isso para a minha vida durante muito tempo. Talvez até existam maneiras que vão me fazer absorver o conteúdo que está dentro daquele livro de uma maneira muito mais rápida, muito mais prática e seja muito melhor para o meu aprendizado no futuro. Só que eu acho que essa relação, assim, de do tato com o livro, isso é uma coisa que eu gosto muito. Então eu não sei como eu vou reagir no futuro quanto a isso, entendeu? Eu acho que, eu que uso, né, o Kindle, o livro e o Uhum, audiobook, com certeza se a gente tiver que, né, que escolher,
né, que colocar na nossa bolsa o livro físico, eu acho que ele acaba ganhando disparado, né, pela interação ali, por você rabiscar, escrever, por você ali, como a gente estava falando do Ryan Holiday, você ter um diálogo e ter uma luta ali com aquele livro, né, de Uhum. esgarçá-lo o máximo possível, né. Mas realmente essas novas tecnologias, podem fazer esse movimento, né, de volta ao passado, quer dizer, podem deixar isso até mais forte, tipo, cara, não, o livro ainda mais enaltecido, assim, tipo, cara, o livro na mão, físico, é interessante, as pessoas, né, comprando e tal, e tendo, né, fazendo questão de ter o livro físico, mesmo eu já ouvi falar de gente que lê no Kindle, gosta tanto do livro e fala assim: "Ah, então eu vou comprar para ter ele físico, porque eu faço questão de ter ele físico, na releitura eu vou ler ele físico". Uhum. Mas ela já teve um primeiro, tipo, um teste, gostou? Ah, então passa para o segundo nível, aí vai para o livro físico e leva para casa. Então pode ser essa abordagem, mas uma coisa interessante que eu vi outro dia é o seguinte, um livro de criança. E a pessoa estava lendo o livro de criança no Kindle, né, então, Uhum. estava passando as páginas, a criança estava lendo e o livro falou assim, a pessoa estava até lendo no celular, no aplicativo do Kindle no celular. E Aham. aí, o livro falou assim: "Olha, o personagem, o coelhinho daqui, vai fazer, sei lá, alguma coisa. Imagina que seja, né, como é que fala? Os 3 porquinhos, né. E aí o livro falou assim: "Sopre, na lateral do seu aparelho, né, para você ajudar o personagem a fazer X". Imagina que seja os 3 porquinhos, né, porque tem um sopro, eu lembrei dos 3 porquinhos soprando a casa, né. Mas aí a criança, né, ela sopra. E aí, por alguma identificação de que houve um sopro ali, né, um vento forte aqui, né, na entrada, aí Uhum. começam a acontecer certas coisas. Então, esses aparelhos ou a história, de repente, é modelada pela forma como você interage, dê 2 Tá, tapinhas e a tá. história vai para um lado, ou sopra, a história vai para o outro. E ali o próprio aplicativo identifica o que o leitor está fazendo e o que o personagem vai fazer depois, né. Então achei isso interessante e interativo, nesse caso um livro de criança, porque trouxe ela para dentro da história, né. Então, eu fiquei pensando o que que a gente pode fazer, né, para fazer com que a narrativa parece que tome vida, né. Isso de você soprar é você que dá aquele gatilho, se você não soprar a personagem vai de repente fazer outra coisa, você soprando ela toma um outro tipo de atitude, né, de repente aquela casa cai e os porquinhos vão para outra casa. Mas é interessante a gente pensar na tecnologia como uma forma, né, de potencializar essa experiência, né, da leitura, que eu acho que vai ser muito modificada no futuro, mas eu concordo com você. A volta ao passado eu acho que vai ser um caminho aí que eu acho que muita E gente nada impede vai das tomar. pessoas utilizarem as 2 maneiras, né. Eu acho Sim, que sim. não precisa ser uma visão, não precisa ser uma dualidade ou um preto e branco nesse sentido, não preciso ser uma pessoa anti tecnologias, eu posso óbvio, a nossa vida hoje ela depende de tecnologia, eu sou muito grato por todos os confortos que elas nos trazem, e vão continuar Aham. trazendo. Então, eu acho que dá para viver fazendo as 2 coisas, né, mas essa questão da interatividade que tu trouxe é muito importante. E essa história que tu Sim. contou do livro dos 3 porquinhos, de assoprar o celular, cara, isso é fantástico. Imagina um mar de possibilidades que não se abre com relação a isso. Então, Não, fantástico. e Quando a gente quando não tem nem o mais estudioso, acho que tem a menor ideia de como vai estar a relação da a inteligência artificial daqui a 10 anos. A gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos. Então é verdade. A gente vê as novas tendências, né, uma coisa que você falou uhum, que foi importante no início dessa resposta, que você falou assim, não tem volta, né, está acontecendo e a gente tem que entender que está acontecendo. É uma onda, a gente está no inicinho dessa onda. A onda não vai parar no meio, ondas não param no meio, é você decidir surfar ou levar um caixote. E é aí, isso, né, você perfeito. vai decidir.
Então, Perfeito. a gente tem a oportunidade de estar nesse inicinho, assim como a que a gente teve, não sei qual que é a sua idade, mas no início da internet, no início do Uhum. telefone, no início do smartphone, da Smart TV, a gente estava no início disso tudo, né? Então, assim, são ondas que a gente tem que aprender, né, a surfar, porque elas vêm para ficar, né? Então, a gente tem que entender isso. Mas, Pedro, É vamos lá para isso. as rapidinhas ao final das nossas perguntas aqui, já estamos há um tempinho trocando ideia, e Se agora é aquele deixar para momento que a falar gente, sobre livros, a gente vai até. se deixar, a gente fica. É, Mas esse momento que a gente fala, né, sobre as referências, as dicas e tal, e eu quero saber um pouquinho de você. Quais são as suas 5 grandes influências ou referências de, assim, de conhecimentos, insights? Se você quiser falar, 5 autores, assim, que você levar os livros deles e tem como grande referência. eu posso trazer autores e também posso trazer aqui uma nova, uma fonte de conhecimento que eu utilizo também, que são as redes sociais, e eu acho que é uma fonte muito rica de conhecimento. Tá. Eu, para mim, o número um nesse momento que mais faz sentido para a maneira como eu enxergo o mundo nesse momento, eu acho que é o Wesley Delanogari, que ele é um Tá, psicólogo. legal. Ele é um psicólogo, ele tem uma comunidade, né? É um produto, uma comunidade que se chama Reservatório de Dopamina. E ele bate muito numa questão que eu gosto muito, que é das bases, de manter as Uhum. nossas bases sólidas. Bases no sentido de cuidar bem do nosso corpo, exercício físico, bom sono, alimentação, e, e muito nessa questão de se tornar uma pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor. Então eu gosto muito a maneira como ele vive, eu acho que se encaixa muito com a minha. Então ele talvez Uhum. seja, não precisa ser em ordem, mas ele é uma das minhas referências. Eu gosto muito também do Joel J, que é um outro autor que eu tenho alguns livros dele aqui, e também gosto muito da maneira como ele comunica, principalmente. O Ryan Holiday, que foi que tu citou, e eu também fiz um post sobre o estoicismo nessa semana, e na semana que a gente está gravando, né? Aham. E, e dos 5 livros que eu apresentei, 4 eram dele. Então, ele é uma referência. Eu gosto muito também da maneira como ele comunica, da maneira como ele leva a vida. Eu acho que o estoicismo tem muito a nos ensinar. Uhum. Outra referência que eu gosto muito, talvez uma referência trazendo um pouco mais para o esporte, mas é o André Sanches. O André Sanches, ele tem um canal chamado Garage Training no YouTube, e, e ele é um triatleta. E eu gosto Legal. muito e eu sou uma pessoa muito viciada, assim, por rotinas. Então eu Aham. gosto muito de saber a rotina das pessoas, de como é que elas fazem, porque eu acho que tudo tá na rotina. A resposta para o sucesso ou para o, entre aspas, fracasso, para as coisas darem certo ou não darem certo, tá sempre na rotina das pessoas. Então me mostra a tua rotina que talvez eu consiga entender onde tu vai chegar, onde tu consegue chegar. Então eu gosto muito das pessoas que motivem, que me fazem transformar a rotina, assim, que eu sinta inspiração em, cara, essa rotina é humana, sabe? Não tem nada Aham. de, de, de superpoder, assim. Inclusive o Wesley, e trazendo um exemplo dele de novo, ele fala que se a gente pegasse a rotina e botasse num filme, sei lá, 30 dias de uma pessoa de muito sucesso, de alta performance, a gente pegaria no sono talvez com 30 segundos. Porque essas pessoas fazem consistentemente as mesmas coisas, dia após dia, de uma maneira consistente, sabe? A rotina delas é muito parecida. É aquilo que a gente conversou também sobre os hábitos, sabe? Então, gosto Se muito de você pessoas que me mostram pegar isso. e Aham. for ver, a rotina é chata, né? Se você for pegar e ver como se Exato. fosse um filme, o cara tá lá de novo, tá Cara, treinando, tá esse com não cara sei o quê. acorda no mesmo horário, essa pessoa toma o mesmo café da manhã, essa Exatamente. pessoa vai treinar no mesmo horário, ela trabalha basicamente no mesmo local, ela come basicamente, não as mesmas coisas, mas no mesmo horário, ela dorme no mesmo horário. Então, é uma rotina, são dias muito parecidos, sabe? E eu gosto muito de estudar e de ter inspirações sobre isso. Então, acho que foram 4, né? Então, falta mais uma, deixa eu pensar em outra inspiração que eu tenho. Ahn, eu gosto muito, trazendo agora para o esporte, talvez seja, que é um dos meus esportes favoritos, que não tem nada a ver com autores, mas eu gosto muito do Rafael Nadal, do tenista.
Ah, legal. E a gente tá vendo, e eu sou completamente apaixonado por tênis, e a gente tá vendo talvez o ano de despedida dele do esporte, que o corpo dele tá pedindo que ele se aposente, então ele tá brigando muito contra as lesões, e essa briga dele contra as lesões nos ensina muito, né? Eu vejo nele um exemplo muito, muito grande de resiliência, de Uhum. não desistir, de estar sempre correndo, e principalmente, cara, de ser uma pessoa, hã, o mesmo na vitória e na derrota. Talvez seja isso. Tipo, uma pessoa Uhum. íntegra, uma pessoa que as pessoas olham pra ele e enxergam um sinal de uma pessoa de honestidade, de justiça, de correr atrás dos seus ideais. Então eu enxergo nele, assim, uma grande inspiração nesse sentido. E trazendo também um pouco para o esporte, que eu acho que molda a minha vida, né, de uma maneira ou outra. E aí você fala do esporte agora, assim, o hábito, a disciplina é completamente essencial, né, a atletas, Uhum. principalmente de alta performance, você vê uma necessidade aí de você ter um comprometimento diário de fazer Ser regrado. aquilo, né. Então, agora que deu um alerta aí, você trabalha com isso, e você lê sobre isso, né, então, assim, você trabalha com esporte, você lê sobre uma coisa fundamental a isso, né, porque você vê como é que é importante para esportistas, assim, como o Nadal. Aham, E você exatamente. falou, né, que o corpo pede, o momento pede, né, então é um momento delicado também de você entender quando sair, né, sair por cima, sair num momento bom, né, de E você ter nunca é esse fácil, né, time. é, eu tenho certeza que ele tem muitas dúvidas, muitas inseguranças, eu tenho certeza que provavelmente ele chore muitas vezes em casa e junto com a esposa, junto com a família, mas ele tá sempre lá, sabe, ele tá sempre tentando, ele tá sempre lutando, ele tá sempre acorda no dia seguinte e tenta de novo e vai mais uma vez. Eu acho que ele para mim é um lado muito humano, assim, ele me apresenta, ele parece sempre uma pessoa muito humana quando eu enxergo ele. Sim. Então é uma das minhas inspirações também por isso. E é engraçado que é curioso que, eh, você vê que os grandes referências de esporte são as grandes referências de vida de muitas pessoas, por se tornarem pessoas mais humanas, né, o esporte eu acho que Perfeito. a disciplina, essa entrega, essa vida condensada, porque eles sabem que às vezes 30 anos é tarde demais, né, o tempo ótimo da vida deles está muito condensado ali da vida Uhum. profissional e do corpo, e você vê, assim, cena, você vê várias pessoas, né, expoentes nesse sentido, tendo uma postura e uma visão de vida, assim, ímpar, né, que a gente pega como grandes exemplos, né, você está falando aí um Nadal e você falou assim: "Cara, uma pessoa que parece fantástica", né, e parece que isso te molda como ser humano, não só como esportista, né. Perfeito, é isso. Exatamente isso. Eu Legal. acho que o esportista é uma visão que eu tenho, e isso acontece comigo. Eu acho que o esporte de alto rendimento caminha muito do lado da tensão. E as pessoas, quando eles Uhum. estão em momentos de tensão, ela aflora quem ela é, né. Então eu considero muito isso. É Então, verdade. eu vejo quando o Nadal, que é o exemplo que a gente tá utilizando, quando ele tá jogando, pra mim ele é aquilo ali, porque a gente não consegue fingir em momentos de tensão, sabe, a gente não consegue, não durante 20 anos que é a carreira dele. Então, 20 anos durante tensão, ele é aquilo ali. Então, pra mim isso justifica muita coisa, assim, isso me faz virar cada vez mais fã dele. Eu vi uma metáfora muito boa outro dia, exatamente falando disso que você falou, né, a pessoa falou assim: "Não, imagina uma garrafa de plástico que tenha Uhum, água dentro, e você chacoalha, e você soca, e você deixa cair, e aquela garrafa tá machucada, tá não sei o quê, e você ainda aperta, quer dizer, você traz atenção, né, você ainda aperta. Se eu quiser e fizer muita força e pensar muito positivamente, dali não vai sair um suco de uva. Por mais que eu tenha um pensamento positivo, por mais que eu pense no suco de uva todos os dias, dali vai é isso aí o sair que o tem que tem dentro. dentro, que é água. Perfeito.
Então é o que você falou, tipo, o cara tá num Uhum. extremo de tensão, tá assim, num Vai tirar o que limiar, tem, tá, né. ele vai mostrar, ele vai externar ali o que tem dentro, não dá pra Perfeito. ser, mostrar outra coisa, ali ele vai ser transparente, né, ele é a água que vai surgir, é o que tiver dentro que vai sair depois daquela chacoalhada toda, né. Uhum. Legal. E se Perfeito, você é pudesse isso. sentar com um desses caras, Pedro, sentar para um café, um suco, o que que você perguntaria? O que que você gostaria de saber? Seguimos no Nadal. Uma Uhum. dúvida que eu tenho, e eu gostaria talvez perguntar e ao mesmo tempo queria ser um mosquito, uma formiga para estar com essas pessoas nesse momento, é como elas lidam e como é a rotina delas em um dia ruim? Tá. É uma grande dúvida que eu tenho, porque a gente sempre fala que alto rendimento e a gente fala do ápice da produtividade, mas beleza, somos humanos e a gente vai ter os dias ruins. Como? Vai ter um dia Momento que vai de quando que ele se puxa um pouco mais e fala: "É um dia ruim, mas eu preciso dar o meu máximo e aí eu vou treinar mais". Quando que ele diminui a carga e fala: "Eu respeito meus dias ruins e portanto hoje eu vou diminuir meu ritmo de treino", que eu não acho que ele faça. Sabe, uhum. esse jogo mental de vou ou não vou nos dias ruins, eu tenho muita curiosidade de saber desses grandes nomes, sabe, porque eu acho que é muito fácil e todo mundo faz questão de externar os momentos bons, né, com justiça. É, Ninguém gosta de ser vulnerável ao ponto de comentar os momentos ruins e trazer para as redes sociais, trazer para o enfim, é. tornar público. Mas é uma grande curiosidade que eu tenho, é como essas pessoas que são extremamente capazes, e aí pode ser em qualquer uma dessas 5 pessoas que eu trouxe como referências, tá. Que elas fazem, Aham. como é a rotina dessas pessoas e como é a conversa interna delas, o diálogo mental delas em dias ruins. Acho que essa é uma grande dúvida que eu tenho. E Pedro, você tem uma rede social com quase 50.000 pessoas, 50.000 seguidores, se eu não estou enganada. Uhum. Não sei em outras redes, né, isso no Instagram, mas você fala sobre livro, você traz ensinamentos, você traz dicas. O que que você deseja deixar como legado? O que que você deseja, assim, passar com esse seu trabalho? Hã, acima de tudo, um lado humano muito Uhum. presente, e se eu gosto muito que as minhas referências apresentem esse lado humano, eu preciso ter isso como espelho e apresentar também o meu lado humano. Aham. De uma pessoa que quer sempre melhorar e inconformada, eu acho que isso são 2 coisas que eu quero deixar como legado, de questionar. Eu acho que a leitura ela te traz muito isso, sabe. A partir do momento que tu lê muito e conhece histórias de muitas pessoas e muitos conteúdos e aprende muito, a gente enxerga o mundo de uma maneira muito diferente. Então eu não consigo hoje estar num grupo de pessoas e não ficar me questionando o tempo inteiro o que que essas pessoas fazem e o que que eu concordo, o que que eu não concordo, ou sei lá, eu vejo uma pessoa fazendo algo na rotina e penso: "Cara, aquele autor me falou sobre isso". E essa pessoa tá usando sem saber, sabe. Então, talvez valide aquilo que eu aprendi. Então, Aham. eu acho que de olhar para o mundo com um olhar questionador, sabe, não não acreditar tanto nas coisas como um preto no branco. Eu acho que isso e além obviamente do lado humano que eu falei, eu acho que esse é a principal maneira que eu quero que as pessoas me enxerguem, assim. Legal. E para quem não tem essa rotina de leitura, está querendo começar, quais são, assim, 3 livros iniciais, assim, tipo, começa por esses aqui. Tem algum livro, assim, que você indicaria para a pessoa iniciar? Vamos lá. Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque justamente eu considero uma resposta muito individual, né, então, mas 3 livros que eu considero que acho que todo mundo deveria ler em algum momento. Acho que é o Bons Hábitos, Maus Hábitos, que foi o livro que eu falei um pouquinho atrás. Eu acho que em algum momento as pessoas precisam ler esse livro, porque se a autora fala que 43% de tudo que a gente faz são hábitos, né, durante o dia. Então 43% é quase metade do meu dia eu passo fazendo coisas automáticas. Então, cara, Aham. se eu não entender quais são esses 43%, não ter um olhar sobre isso, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar, entendeu? Se eu tiver hábitos ruins, eu tenho 43% do meu dia ruim.
Então, como é que eu vou conseguir chegar em algum lugar positivo tendo essa grande parte? Então, eu acho que Assunto Hábitos todo mundo deveria ler. Outro livro que faz muito sentido para mim, eu acho que é a biografia do Phil Knight. Mesmo que as pessoas não queiram empreender, mesmo que as pessoas não tenham o objetivo de se tornar um Phil Knight, até porque eu não tenho o objetivo de me tornar ele. Só que é entender que uma pessoa de extremo sucesso, e aí independentemente do que seja sucesso para essas pessoas, ela é um humano, sabe? E aí mostra todas as inseguranças dela. Eu acho que esse livro, ele traz um senso, é um dos livros que te conforta, sabe? E ao mesmo tempo ele te Uhum. motiva. Cara, é difícil de explicar. Realmente, leiam esse livro, confiem em mim, porque ele vai fazer muito sentido. E o terceiro, hã, eu gosto muito de 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Eu acho que é um livro que se encaixa para quase todo mundo. Jordan Peterson é um desses pensadores muito à frente do seu tempo, é um cara muito acima da média. Eu gostei muito do livro, assim, sabe? É um livro que é muito geral, são 12 regras para a vida mesmo. E por ser muito geral, eu acho que ele se encaixa para todo mundo, sabe? Independentemente do momento de vida que as pessoas estejam passando, esse livro vai te ensinar, tenho certeza, muitas coisas interessantes. Legal. Você falou 3 livros que eu ainda não li, então já vou colocar aqui na minha listinha para ler. Esse dos Aham. hábitos não conhecia também, o do Phil Knight já estava na minha listinha, e do Jordan Peterson é um clássico, né, mas, realmente ainda não tinha aqui comigo, né. Mas parece que realmente é mais geral, né, mais assim, geral de Exato, de dica, exato. então é intere e qual conselho você daria para quem quer, assim, começar? E que você, de repente, se você tivesse recebido esse conselho no seu início, teria sido, assim, um diferencial para você, quando você começou a pensar em ler, a escolher seus primeiros livros? Faça boas perguntas. Eu acho que se as pessoas, lógico, muitas pessoas começam a ler e vão, sei lá, na lista da Amazon ver o primeiro livro mais vendido, escolhem aquele livro e gostam, porque tem algum motivo pelo qual aquela pessoa, aquele livro tá é o top um, né? Porque muitas pessoas gostam daquele livro, então, portanto, vai abranger muitas pessoas. Mas eu acho que as pessoas não devem procurar livros pelos mais vendidos, sabe? Eu acho que tudo começa com uma pergunta. Então, tira de dentro essa vontade de ler. Não deixa que os outros te Hum, influenciem, não, e lógico, tu pode procurar por curadoria de pessoas que você confia, e eu sirvo, inclusive, como curadoria para muitas pessoas, mas a decisão tem que ser tua. Então, talvez utilize as 2 perguntas que eu faço, que é: o que que eu quero aprender, o que que hoje eu desejo aprender, o que faz falta na minha vida. Então, independentemente da tua resposta, essa é a magia dos livros, vai ter um livro que vai te ensinar sobre isso. Independentemente, qualquer coisa que você queira falar, vai ter um livro que vai te ensinar sobre isso. Então, acho que faça boas perguntas, para mim é a dica principal para quem quer começar a ler. Tire mais de dentro para fora do que de fora para dentro, essa escolha do livro e essa vontade de ler, enfim. legal. E Pedro, para quem quer te seguir, quer conhecer mais o seu trabalho, ver as suas dicas, né, as suas resenhas, como é que faz? Como é que entra em contato com você e vê as suas redes sociais? No meu Instagram, que é a minha rede social carro-chefe, que é a que eu utilizo e estou lá todos os dias compartilhando o que eu aprendo, é @pedro.deckenkamp. Deckenkamp confesso que é um sobrenome difícil, sei que é, mas é @pedro.deckenkamp, que é o meu Instagram, que é a minha rede social, que eu estou lá todos os dias batendo papo com a galera. Legal. E pessoal, todos os links do Pedro, todas as informações vão estar aqui embaixo nas legendas para depois você só clicar e ir lá visitar as páginas dele. Pedro, queria te agradecer muito, muito, muito e terminar com uma última pergunta. Eu sempre faço, e estou começando, na verdade, há pouco tempo, mas qual a pergunta você gostaria de deixar para o nosso próximo convidado? Pergunta aberta, aleatória. Normalmente nem sei quem vai ser o próximo convidado, que ainda a gente ainda vai fechando as agendas, vai vendo as datas, né?
mas a próxima a gente vai conversar sobre o livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Então, a próxima eu já Uhum. sei qual vai ser agendado. Qual pergunta você gostaria de fazer? Eu gosto muito da tese. Se você pudesse ter uma habilidade nova e acordasse amanhã com uma habilidade nova, qual seria? Eu acho que vai muito de encontro com o que rege a minha vida, né? Mas daí eu não teria que passar pelo livro, eu acordaria amanhã com uma habilidade nova e qual seria a habilidade nova que essa pessoa gostaria de ter? Eu acho que é uma pergunta legal. Vou fazer a ela. Pedro, olha, queria te agradecer muito essa troca, a sua disposição, você ter aceito o nosso convite aqui para trocar com a gente sobre livros, sobre leitura, que eu acho que é tão válido, acho que quanto mais você consegue, né, incentivar as pessoas, indicar livros, que seja uma pessoa lendo a mais, já faz toda a diferença. Então, primeiro, muito obrigada pela sua disposição, o seu tempo, a sua leitura, e não somente isso, né, a sua generosidade de falar sobre isso, né? Às vezes a gente lê para a gente, o ensinamento fica, né, na nossa vida, mas falar sobre isso é importante, incentivar, né, os outros é muito importante. Então, agradeço a você pelo seu sua generosidade, seu trabalho, sua disposição, e queria te agradecer novamente por ter aceito aqui o convite de participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer para mim e eu falaria sem brincadeira, não estava exagerando quando eu seguiria falando por muito tempo sobre leitura. É realmente uma das grandes paixões da minha vida, mudou a minha vida, e eu agradeço pelo espaço, agradeço pelo bate-papo, agradeço por ter aprendido muito, né, nessa conversa, e vou levar com certeza muitas dicas para minha prática, para minha rotina de leitura. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, e a gente vai seguir conversando. Com certeza. Pessoal, muito obrigada por seguir a gente aqui, por ter visto esse episódio. Continue com a gente para os próximos episódios e escreva aqui abaixo com seus comentários, seus insights, o que você achou de interessante aqui do nosso papo. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.